Haris Kairene. Estamos iniciando mais uma aula. Aula essa de História da Igreja, ou melhor ainda, História da Teologia Cristã em diálogo com a filosofia. Então, filosofia e teologia cristã no seu transitar histórico. Vamos fazer uma reflexão sobre esses dois segmentos, filosofia e teologia cristã, no seu transitar histórico. Importante também mencionar que esse transitar, esse diálogo histórico que iremos estar abordando, está implícito e relacionado ao século XIX, tá? Século XIX. E também podemos entrar aí, vamos dar uma certa introdução aos primeiros séculos, não é? Vamos falar de Agostinho, vamos falar também da contribuição de outros pensadores, vamos entrar nos pais da igreja, como Tertuliano, e vamos depois ir indo, né, nesse transitar histórico. E claro que vai ser uma aula interativa, vai ter imagens, vai ter momento em que eu não vou estar na tela, só vai ser ouvida a minha voz e aí vai estar lá as imagens. É uma aula totalmente, vamos dizer assim, de um aspecto, né, interativo para melhor conceder todo o conteúdo programático da proposta desta aula de hoje de Filosofia e Teologia Cristã para você que é participante ativo, não é? E você também que está chegando do canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico, que eu te peço que, se não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Compartilhe sempre as aulas e dê sempre o seu like contribuidor. Muito bem, vamos em frente? Na história da teologia cristã, é interessante e importante falar que a filosofia ela tem sido muitas vezes vista e algumas vezes até considerada um complemento natural da reflexão teológica, tá? Enquanto em outras vezes alguns praticantes dessas duas disciplinas eles vão se considerar inimigos mortais, alguns dos primeiros pensadores cristãos, como o caso de Tertuliano, por exemplo, sustentavam que qualquer intromissão da razão filosófica de âmbito secular, tá, na reflexão teológica era inapropriada. Tá? Um outro sim também é que de tal modo nós podemos também considerar que certas declarações teológicas, mesmo até essas declarações parecendo contrárias aos padrões de raciocínio defendidos por muitos filósofos e até por, vamos dizer assim, religiosos, não é? Desse período, nós devemos não vir a recuar com a proposta de que alguns pensadores do cristianismo primitivo ou do cristianismo primevo, tá? Eles, tais como o caso de Santo Agostinho, argumentavam o quê? Argumentavam uma reflexão filosófica que era complementadora da teologia. Em outro aspecto também que é importante frisar, que essa reflexão filosófica ela sempre esteve fundamentada em um compromisso intelectual de ordem prévia, tá? Com as verdades básicas centrais da fé cristã, expondo inclusive e trazendo à tona a legitimidade da filosofia que iria decorrer, inclusive, de uma legitimidade de um comprometimento subjacente com a fé. Um outro fator importante também nós considerarmos que na alta Idade Média, tá, as visões e projeções de Agostinho de Hipona
foram amplamente defendidas. Porém, também nesse período vai ter a ascendência de Tomás de Aquino, o qual vai oferecer um outro modelo sobre a relação entre filosofia e a teologia. Aliás, Tomás de Aquino vai ser um dos principais filósofos e mentores, não é, da teologia no período da Idade Média, tá? De acordo com o modelo denominado modelo tomista, a filosofia e a teologia são atividades distintas, até inclusive deferindo principalmente em seus pontos de partida no aspecto intelectual, tá? Os dados da filosofia, eles vão prover de faculdades mentais naturais que muitas das vezes nós vamos ver e ouvir e provar quando não só ouvida, discorrida oralmente, como também é lida, é estudada, é pesquisada. Esses dados podem também ser aceitos como base na confiabilidade das nossas faculdades naturais e até em relação ao mundo natural. Então a teologia, por outro lado, ela sempre vai tomar como um ponto de partida as revelações divinas contidas na Bíblia, tá? E esses dados eles vão poder sempre ser aceitos como base de uma autoridade divina de maneira até, vamos dizer assim, análoga, tá? Mas com uma fundamentação que pode ser aceita como base de declarações de fé, tá? Outro aspecto também que é importante mencionarmos e dialogarmos e refletirmos é que nesta maneira de se conceber e ver essas duas disciplinas, se ao menos uma das premissas, inclusive, desse argumento, ela for, vamos assim, derivada da revelação, o argumento vai pertencer exclusivamente ao domínio da teologia. Caso contrário, insere-se no domínio da filosofia, uma vez até que essa forma de pensar sobre filosofia e teologia irá demarcar agudamente, tá, as duas disciplinas. O que será possível, em princípio até, que as conclusões atingidas elas possam ser contrariadas pelas outras propostas. No entanto, o que nós precisamos considerar também que alguns defensores deste modelo, dessa proposta, desses pressupostos, eles vão mencionar e vão abordar sobre alguns conflitos que vão surgir nesse transitar, conflitos que são pode ser até meramente aparentes, mas que ao mesmo tempo vão ser vão ser motivos e vão gerar motivações de debates aí por um longo tempo no contexto histórico da teologia e até da própria filosofia cristã, tá? Sendo que o mesmo Deus que vai criar um mundo acessível à filosofia vai revelar também os textos disponíveis aos teólogos. Aí isso é importante nós mencionarmos. E essa declaração e declarações que venham a ser reivindicadas por uma não conflitação com as declarações que são reivindicadas dentro de um contexto até anterior ou menor, tá? Que algum filósofo ou teólogo venha a propor como algum erro prévio. Uma vez até, inclusive, que as declarações dessas duas disciplinas, tanto a filosofia como a teologia, devem então coincidir com a filosofia, nós podemos dizer que elas sejam postas a serviço da teologia
e a filosofia posta a serviço da teologia. Então, vice-versa, tanto a teologia para a filosofia como a filosofia para a teologia. De que modo, então, nós podemos dizer que a filosofia vai desempenhar um papel complementar à teologia? Primeiro, com os raciocínios filosóficos, pode persuadir aqueles que não aceitam a autoridade da suposta revelação divina contida nas declarações dos textos religiosos. Assim, vejamos que um ateísta que não está disposto a aceitar a autoridade de tais textos, ele pode até vir a crer na existência de Deus com base em argumentos puramente filosóficos. Segundo também, técnicas específicas da filosofia, elas podem ser úteis ao teólogo para o esclarecimento de afirmações teológicas imprecisas ou ambíguas. E nesse sentido, inclusive, a teologia pode nos propiciar informação suficiente para se concluir que Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, uma humana e outra divina. Mas também é preciso ressaltar que o filósofo ele pode prover alguma ajuda, entre outras as coisas até, ele pode auxiliar o teólogo a discernir quais são os modelos lógicos, inconsistentes e até inviáveis para o esclarecimento, tá, de uma relação entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Tá? É importante também nós tratarmos e mencionarmos que durante a maior parte até do século XX, a grande maioria da filosofia e também, vamos assim, proposta e construída em língua inglesa, ela incluía a filosofia da religião, prosseguindo até como uma interação da teologia, que em alguns momentos vai propor uma série de razões complexas para esse divórcio. Vamos dizer assim, três são especialmente importantes. Ou seja, primeiro, a razão que o ateísmo foi a opinião predominante entre os filósofos da língua inglesa ao longo da grande parte do século XX. E uma segunda razão também relacionada à primeira é que o filósofo no século XX ele considerava, tá, a linguagem, vamos assim, teológica desprovida do sentido ou até, na melhor das hipóteses, sujeita a um escrutínio apenas na medida em que a linguagem influenciasse a prática religiosa. Então, a primeira crença de que a linguagem teológica era, em um sentido, inspirada por um princípio, até vamos dizer assim, de um positivismo lógico, segundo até a afirmação de um conteúdo empírico seria desprovida desse sentido, aí nós vamos ver que até pensando sobre a doutrina da Trindade, essa linguagem ela deveria ser sem sentido. A segunda crença também, que foi inspirada por Wittgenstein, vai sustentar que a linguagem ela só tem sentido em contextos práticos e específicos. Portanto, a linguagem que vai ser religiosa, ela não visaria uma expressão das verdades sobre o mundo que pudesse ser submetido ao escrutínio filosófico e objetivo. Já numa terceira razão, é que muitos teólogos acadêmicos, ao se tornarem céticos em relação às suas capacidades de pensar e de processar o conteúdo teológico, eles falavam de uma forma significativa sobre Deus, mas ao invés de simplesmente abandonar as suas doutrinas tradicionais não só do cristianismo, como também da própria
prospecção metafísica que alguns defendiam. Uma prospecção metafísica até de fazer a teologia, vindo a adotar, ao invés disso, uma variedade de interpretações e desenvolvimentos que eram afirmativos dessas doutrinas, incluindo, inclusive, nós podemos considerar uma certa limitação de interpretações metafóricas, existencialistas e pós-modernas. E podemos até acrescentar também que uma das razões pelas quais o nosso fosso metodológico se tornasse chamado de um fosso de filósofos analíticos e não analíticos foi, então, em um certo aspecto e medida, replicado como um fosso entre os filósofos analíticos da religião e os seus equivalentes na teologia. Então, nos últimos 40 anos, um filósofo da religião, ou até os filósofos da religião, eles vão voltar a trabalhar nessa teorização de muitas doutrinas tradicionais do cristianismo, aplicando inclusive ferramentas da filosofia contemporânea, de maneiras em que um pouco mais elas sejam ecléticas do que o previsto, inserindo alguns modelos agostinianos e tomistas. Então, de acordo com essa tendência acadêmica, até que podemos considerar recente, os filósofos contemporâneos da religião não estão dispostos a distinguir as duas disciplinas, filosofia e teologia, de uma forma rígida e rápida. Inclusive, como resultado, é frequentemente difícil, ao ler trabalhos recentes, distinguir o que os filósofos estão fazendo daquilo que os teólogos e filósofos dos séculos passados estavam considerando como pertencente de forma estrita ao domínio teológico. De fato que filósofos e teólogos agora utilizam o termo teologia analítica para referir então o trabalho teológico que vai visar investigar e explicitar as doutrinas teológicas, recorrendo aos recursos e métodos e literatura relevante da filosofia analítica contemporânea. Então, nesse aspecto, o uso desse termo vai refletir uma realidade que outrora não reconhecida, irá mostrar que o tipo de trabalho agora feito, tem um prospecto, uma teologia filosófica, que é tanto teológica quanto filosófica, tá? E nesse aspecto é que nós podemos considerar que existe então uma formulação e uma proposição de uma teologia com viés filosófico que é denominada a teologia filosófica.